Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 17 de janeiro, 17 de janeiro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Tá fazendo todos os graus agora. No aplicativo do celular diz 30 graus. Aqui dentro do carro tá marcando 37 graus. Não tá tudo isso, mas deve estar uns 35 graus com certeza, a sensação térmica pelo menos. O telhado da garagem onde estou aqui ele é de zinco, então o carro fica bem quente. Por isso que o ar-condicionado tá velocidade 3 já. Tá de partida na velocidade 3. Enfim, só vou comentar com vocês e não passar batido. Acabei de fazer uma coisa que eu não gosto de fazer de partida, que é recusar uma exclusiva. Aí tá a segunda exclusiva. Boa! Fiz bem. Vamos dar-lhe 24 pilas pra Chácara das Pedras. Vamos dar-lhe. Eu não gosto de recusar a primeira exclusiva de jeito nenhum, porque eu acredito sim na teoria do rapaz aquele maceteiro, tá ligado? Teoria dele, coisíssima nenhuma, né? Ele vendeu, talvez tenha ganho dinheiro, não sei se ganha dinheiro. Mas sim, eu acredito, falando sério agora, na história do aceita as 3 primeiras, 4 primeiras, 5 primeiras, aceita, que dói menos ao longo desse dia, né? Recusar de partida não é bom. E eu recusei, porque a viagem era muito era desaforada. Era 23h40, que nem essa aqui agora, por sinal. Não, era 25h40. Essa aqui é 23h36. Vou pegar ali na Cristalzinho para levar para João Paetz, lá no Chácara. 13 ou 14 quilômetros, não é o bicho. Mas, pelo menos 27 minutos, próximo do Guatemi, região movimentada, aquela coisa toda. E tá tudo certo. Para se movimentar, isso para ser a primeira, né? A anterior, então, tocou 25h40 para buscar 8 minutos, para levar 47 minutos. Não sei por que tanto tempo, na verdade, eu acho que o Waze está errado, o Uber estava errado nesse caso. Para levar lá para o bairro Passo das Pedras, 17 km. Daí já é querer demais, né? Tudo bem, a primeira corrida vai demorar 1 hora para fazer 25. Talvez eu não faça 25 nessa hora próxima agora. Talvez eu não faça. Mas, enfim, eu recusei. Não gosto. Eu normalmente saio só de comfort para evitar esse tipo de chamado. Não foi o caso agora. Mas ok. Já tô com a segunda na sequência. Tô indo buscar passageiro, não vi o nome ali na Cristalzinho. Eu vou mostrar quando eu chegar ali. Que tá dando 7 minutos de deslocamento. Então não vamos queimar já 7 minutos de vídeo assim já de partida, né? Então vamos lá, 37 graus, dizer aqui, sexta-feira de sol, de calor, de verão, Forno Alegre, pra cima deles e ar ligado. Vai, Gaspar! Chegar aqui então agora no Cristalzinho. Cristalzinho é um loteamento que tem aqui na Vila Nova, entre a estrada Cristiano Kramer, que é essa que eu estou, e o Beco do Império. O nome dele, na verdade, o nome do loteamento é Jardim Imperial, acho que é isso. Mas não sei porquê, não sei qual é a origem do apelido do loteamento. Cristalzinho, né? Eu vou entrar aqui, acesso à esquerda, aqui na estrada das 13 Meninas. E a primeira rua à direita, que é o Beco do Império, então eu estou dentro da Cristalzinho. E a Patrícia está lá me aguardando, vamos ver, né? Não sei se está pronta, disposta e cheirosa. Espero que sim. Chegando aqui, esse é o bairro da Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. E aqui à direita, todos esses moirão que vocês estão vendo é o pátio de uma escola. E onde está manobrando esse ônibus aí é a entrada do Cristalzinho. Se perdeu, eu acho, amigo, né? Achou que ia pra Ípica, achou que ia pro centro, acabou direcionando pra Ípica. Ó, aqui é a entrada do loteamento. Aqui à direita continua sendo a escola. Não sei como é que é o nome dessa escola aqui. E aqui na frente começa o loteamento. Ela tá no acesso J. Enfim, não sei se essas crianças estão voltando da escola. Não, estão de férias, né? Mochilinha só pra passear pelo jeito, né?
Lá no final tem um condomínio que deve ter umas 18 torres. Um condomínio Minha Casa Minha Vida, Beco do Império 241. Quem não fez uma corrida para ali, para buscar ou para levar, com certeza um dia fará. Sem dúvida, ser cria não é só nascer no local, e sim morar, não sei o que. Tranquei motoqueiro ali, não consegui ler o resto da pichação dos guri ali naquela parede. A Acesso J é o próximo, não, segunda direita. A moça subindo cansada. Aqui tem uns tiros de vez em quando, tem que tomar cuidado, tá, guris? Cortou porque deu aviso de cheguei, mas só pra avisar. Já deu uns tiros aqui e tal, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cadê? Tá lá ela, ó, que delícia. Campos do Cristal, unidade de saúde lá no final. Esse é o nome do loteamento, Campos do Cristal. Talvez por isso Cristalzinho. Bom dia, Patrícia, tudo bom? Que calorão. Não muda, saiu calado, vocês perceberam? Não perceberam, né? Claro que não. Eu tô indo pra pegar minha segunda agora, aqui da Cristiano Fischer. Levar pro 400 da Carlos Gomes. Tá fazendo todos os graus, eu acho que 37 é pouco na verdade. O ar-condicionado não tá dando conta. Pelo menos como essa viagem aí foi longa, deu 22 ou 23 minutos. O celular veio o tempo inteiro dentro da minha bolsinha térmica. Mas agora já tá quilômetro de vantagem. Você tem um cupom. Mensagem do Abastece aí. Enfim, o celular veio dentro da bolsinha térmica o tempo inteiro até chegar ali na altura do Jardim Botânico Parque. Daí eu peguei ele porque eu sabia que ia começar a tocar. E dito e feito, seguida começou a tocar em espera. Já recusei uma meia dúzia. Foda-se a estratégia do maceteiro. Mas ou é desligar X e esperar Comfort e esperar, ou recusar como se não houvesse amanhã. Se tá te tocando como se não houvesse amanhã, é porque pelo menos tem mais chamada do que motorista. Só que o preço tá daquele jeito, né? Essa aqui, por exemplo, só peguei porque o destino é bom e a viagem é curta. Só que eu me enganei, né? Porque eu achei que fosse mais em cima na Cristiano Fischer, é lá embaixo, no Jardim do Salso, na frente do Planet Ball. 2 quilômetros para buscar uma viagem de 9 pila para Carlos Gomes. A viagem é curta, é só subir a Cristiano Fischer e descer a Carlos Gomes. Dá 2 quilômetros talvez, né? Só que eu tô buscando 2 também. Então já se perdeu o lucro, entre aspas. Só que antes disso, enfim, aquele papinho furado de sempre, né? Tocando corrida para buscar longe, para levar longe, pagando uma miséria. Por sinal, só para não passar batido, eu acho que eu não comentei ontem no vídeo. Acho que eu não comentei no vídeo de ontem. Eu pensei em colocar no Instagram, mas eu pensei, não, isso é demais. Vou ter que parar de fazer esse tipo de situação que a gente está dando propaganda pro bandido, né? Mas teve um colega que mandou um print de uma reserva, de uma chamada de reserva da Uber, que eu só posso entender que teve bug ali. Só posso acreditar nisso. A reserva, ou seja, a reserva tem uma taxa ainda, que na teoria ela paga mais para nós do que uma viagem normal. Só que em compensação a gente fica um tempo parado, né? Antes a reserva oferecia 27 pilas para uma viagem de 29 km, com partida na Nilo Peçanha, parada em Canoas e destino final na J. Renner, bairro Humaitá. Ok, pode ser que o trajeto correto esteja invertido, né? Mas desconsiderando esse erro, o aplicativo estava contabilizando essa distância. Vai para o Igar e volta para a J. Renner, 29 km. Eu acho que é isso mesmo. 27 pilas. 27 pilas. Uma Uber reserva, que deveria ter uma taxa ali de, sei lá, 5, 6, 7, 10 reais de taxa de reserva. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Mas enfim, vamos fugir dessa vibe. Não tô afim de ficar choramingando, de mimimi, de reclamar. Vamos tentar aproveitar esse dia bonito de sol, tentar tirar alguma história das corridas que estão por vir, patati patatá. E o resto é tudo resenha. 12h20. Valência, trouxe sem querer uma 466, uma senhora que eu peguei lá na rodoviária quando eu tava indo deixar uma senhora que veio aqui para fazer o visto de Floripa. Chegou às 6 da manhã, fez o que tinha que fazer,
e já tá voltando pra Floripa agora. O ônibus dela partiu 1h15, agora são 1h18, então já tá embarcada sem dúvida. E daí eu ia filmar pra vocês de lá, né? Mostrando a raiva que eu passei no meio dos amadores lá. A rodoviária tava vazia. E eu acho que esses são os piores cenários, quando ela tá vazia. Que daí os amadores chegam e largam na entrada lá. E daí os taxistas, que não estão pro BRIC, eles estacionam no ponto deles, que eles estão no lugar certo. Só que daí, bem na posição de trancar. E não tinha IPTC. Enfim, mas eu não consegui fazer essa gravação porque ela já estava embarcada. Essa 466 da Ana Sofia, que eu não faço a menor ideia por que 466. Uma senhora gente fina, conversadeira, engraçada. Não sei, queria saber, entrou perguntando, tem notícia de Floripa? Eu não sei, pergunta para aquela senhora que eu acabei de desembarcar, assim, como assim? Essa aqui, ó, tá indo pra Floripa agora, 1h15 partiu o ônibus dela. Mas por que a senhora quer notícia de Floripa? Não, porque eu vim aqui pra trocar minha passagem, porque a gente ia hoje, eu e meu filho, a gente vai amanhã, mas eu não tenho, tô em dúvida ainda, porque tá chovendo. Patati patatá. E assim veio toda a viagem. A gente falando sobre praia, falando sobre vento, sobre chuva, falando sobre filho, falando sobre tudo que vocês podem imaginar. Mas foi bom, 28 pilinhas em 28 minutos, lá da rodoviária até aqui. Porto Valência, na Avenida Protásio-Alves, 9277. Agora vou ter que ligar X, né? Parei aqui no recuo do prédio. Teoria do recuo, né? Fica até tocar ou alguém te tirar. Esse alguém pode ser um carro que chegou, e tu não vai ficar trancando ele, é óbvio, né? Ou o porteiro, que às vezes vem dizer assim: Daniel, tu não pode ficar estacionado aí, magrão, é só para embarque e desembarque. Beleza, tamo indo, enquanto isso fica. Por quê? Porque existe uma chance de pegar passageiro aqui mesmo, né? É um prédio residencial, deve ter umas 20 torres para trás aqui. Não sei se 20, mas deve ter algumas torres, uma meia dúzia com certeza. Então, né? Enfim, mas ali para isso eu tenho que ligar o X. Deixa eu fazer isso então, e eu preciso também mijar. Essa região aqui eu não domino, posto só lá embaixo, ou sei lá. Tem um aqui só do lado contrário, eu não queria fazer o retorno, quero ficar agora em direção ao centro. Aqui na direita, para quem não sabe, vai para Viamão, e para a esquerda vai para... Ó, tem uma moça com o celular na mão que não sou eu, motorista dela, ela vai entrar no carro, quer ver? Oi, boa tarde, pois não? Pois não? Tudo? Tudo, pois não? É SH? O quê? Não. A senhora Não viu? é Uber. A senhora viu a placa ali? Desculpa. Não, mas é parecido. Como é que é o nome? Não, tranquilo, qual é o nome do carro? Ai, que sei, ó. Deixa eu ver aqui. A senhora tá guardando um carro preto, que o meu é branco, né? É uma motorista mulher, que no caso é a Suzane, e o carro dela é um Argo. Olha, Tá? Então, tipo, a senhora errou por muito. Mas tá tudo certo, tá? Tenha um bom final de semana. Temos história pra contar. Que ali. Argo, hatch. Preto, branco. Suzane, Daniel. A placa é SH. A única coisa que coincide é a letra S no início. É a ansiedade desses passageiros, né? Enfim, vamos dar. Chegou a Suzane ali com o Argo preto dela. Saí, liguei o X e pá, tocou. 471. A Eduarda não vai estar pronta me esperando, com certeza não, mas eu vou esperar ela. Ela pode não estar me esperando, mas eu vou esperar lá. Porque a viagem é pra rua Fernando Machado, 19 pilinhas de X. Então me interessa fazer a corrida. Mas com certeza aqui é o conjunto Piratini, residencial Piratini, né? Esses prédios à direita aí, ó, tá vendo? Então aqui tem... Cada quadra deve ter, eu não sei qual quadra que é da direita e da esquerda. Mas aqui de frente, por exemplo, são 5 blocos aqui, então deve ser 15 ou 20 blocos lá e 20 blocos aqui, desse lado aqui. Pensa quanta gente mora nesse canto aqui. Se eu tiver sorte, a Eduarda mora na torre da frente. Se eu tiver sorte. 471, ela deve morar nos fundos e pedir escovando os dentes o cara. Mas essa eu vou esperar, porque tem corrida que o cara tem que fazer. 20 pilinhas daqui pro centro, não movimenta, mesmo que eu fique 3, 4 minutos esperando. Infelizmente, essa é a realidade de janeiro, pessoal. Mais uma inscrita. E ainda me deu boa sorte no projeto.
11h47 para Borges, 2500 é o Praia de Belas. Eu quero mijar, não vou pegar. Eu vou mijar e abastecer aqui no posto da Ipiranga com a Santana ali. Tem que desligar, entrar no modo pet para parar de recusar. Então eu sou de Comfort. Desde que eu cheguei com... Enfim, foi o caso. A senhora trouxe a senhora aqui pra Ramiro. Ela é filha dela, a guriazinha deve ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade. E daí veio com um caminhão cor-de-rosa grandão assim. Tá, não, entraram quietinho ali, não sei o que, não me envolvi. Daí lá pelas tantas, a mãe pra filha, não sei o que, por ter um motorhome. Daí eu me dei conta, um caminhãozinho dela no caso. Me chamou a atenção no começo o fato de ser um caminhão pra uma menina, tá? Então eu sou bem anos 80, desculpe aí. Mas passou batido. E daí quando ela falou motorhome, daí eu virei e disse, tu tem um motorhome. Eu disse, nem te conto. Meu projeto é sair, não de motorhome. É sair pelo Brasil fazendo Uber e não voltar. E não voltar. Meu primeiro destino é Jericoacoara, falei pra ela assim. Como assim? Que história é essa, moça? Não sei o que. Daí eu comentei isso, eu tenho seguido aí uns canais de viajante e tal, daí me inspirei. Tô só esperando o Rafa se formar. E quando isso acontecer, minha ideia é sair pela estrada diária de Uber na estrada, assim, diário de Uber, assim. Diário de Uber que vai pagar minhas contas. Tu acha mesmo que eu tô grandão assim? E assim, como assim? Do que tu tá falando? Isso é papo de louco, falei pra ela, né? E daí, enfim, apresentei o canal pra ela. Falei do meu sonho. Por enquanto é só um sonho. Projeto de verdade não existe, mas só por enquanto. Abasteci aqui. E depois vou mijar e dar ele no meio. Vou ali pegar o Sandro então, 473, tocou aqui enquanto abastecia. E esperava esse argentino aí na frente, vocês estão vendo? O rapaz de azul. O argentino tava no banheiro, trancando o banheiro, eu na fila pra mijar e o aplicativo já tinha tocado 28,79 para Coronel Marcos de Ipanema. Vamos dar ele no meio, Sandro 473. Com certeza não se importou de esperar esses 2, 3 minutos a mais do que eu gostaria. Enfim, aqui na João Pessoa 2h18, então partiu o Coronel Marcos, bela corrida por horário, tá bem paga também. Daqui até lá são 14 km, aproximadamente 15, 28 pila, praticamente R$2 por km. E essa hora eu vou rapidão também, porque não tem trânsito, principalmente em direção à Zona Sul. O trânsito que existe em Porto Alegre é saindo, né? Lembrando que final de semana o pessoal vai pra tudo pra praia aqui em Porto Alegre, quem tem condição, quem tem casa, quem tem amigo, quem tem casa, quem tem primo, quem tem casa, quem tem tio, quem tem casa, vai todo mundo, né? Daí o que acontece? Chega lá, não tem papel higiênico nos banheiros, nos supermercados. Enfim, nunca passou por isso? Duvido que tu nunca tenha chegado no mercado da praia no verão pra comprar papel higiênico e acabou. É assim como quem vai a merda, literalmente, né? Enfim, chegando aqui já, é depois do modelo, pelo que eu tô vendo aqui. Lado direito, 1408. Então é o meu lado direito aqui, sentido centro da João Pessoa. Depois é boa, caminho natural, só seguir reto, pegar Loureiro, depois Orla e dali no meio. Tartaruga Ninja, de fone de ouvido, meia e chinelo. Entrou um modo seu calado, mexendo no celular dele, escutando sei lá o que. Enfim, agora vamos... Já vi uma sombra aqui, ó. Tô na Coronel Marcos, no sentido, agora sentido centro. E aqui pra frente, minha frente não tem rua até Padre Reus, não, até a Vila Conceição. E eu não quero ir sentido Ipanema também. Eu quero achar uma sombra pra almoçar. Vamos ver se eu consigo aqui esperar passar algum fluxo. Enfim, 15 para as 3 da tarde. Não parece, mas o dia tá bom, tá? Eu que tô devagar hoje mesmo. Não dá nem pra dizer que estou desanimado, não é essa a palavra. Também não tô com preguiça. Também não tô de ressaca, muitíssimo pelo contrário. Eu não sei, não liguei hoje. Eu tô meia fase, tá ligado? Acho que é essa a palavra, estou meia fase. Ah, essa sombra não dá. Aqui, ó, dá pra parar. Essa sombra mesmo que eu vi lá de lá, ó. Bem no meio do mato. Aqui à direita é tudo o Morro do Osso. Tem algumas casas encravadas aqui no pé do morro, digamos assim, de frente para a avenida.
A maioria abandonada, na verdade. Tem um posto ali na frente que eu poderia ir até ali, mas eu passei por ali, eu vi que não tinha vaga na sombra, só tinha vaga no sol. Então assim, como quem vai a merda, vamos parar embaixo de uma árvore em Ipanema e vamos almoçar. Vai dizer, essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Aeroporto. Finalizando aqui, como quem vai a merda, toca de caixa. Os caras não tem um minuto de sossego, tá ligado? 50 pila. O print que vocês viram lá é 47. A Tatiana adicionou uma parada que passou pra 50 pila. Então a parada deve ser bem no caminho, né? O desvio deve ser mínimo. Mas enfim, o aeroporto vamos mudar ali. Depois deixa eu olhar uma pra Gramado. Eu ou Xangri-Lá. Pra Gramado eu vou, Xangri-Lá nem pensar. Ou o GPA também vamos dar ali. Hoje estamos no louco. Depois que eu finalizar isso aqui com 50, 120, 170 pila às 13h30 da tarde, tá muito bom. Agora são 10 para as 4, às 3. E essa corrida tá dando mais de 30 minutos. Deve ser só trânsito lá na Castelo Branco, nada mais, né? Porque pra cá eu vim todo o caminho tá de boas. Pelo menos até o centro. Vou pegar aqui passageiro então na Conselheiro Xavier, bairro de Ipanema. Direção de Comfort, tava saindo com Comfort, habilitado. Direção ao aeroporto com uma paradinha no meio do caminho. Eu falei que não ia pra Xangri-Lá, né? Mas que Gramado eu iria. Não tô com a Xangri-Lá. Mas eu vim direcionado pra Capão da Canoa. Tava pensando, não, melhor fazer praia do que fazer serra hoje. Se eu pegar uma corrida agora, por exemplo, pra praia, chego lá às 5h30 da tarde, 6. Agora são 20 para as 4. Até antes, pra ver. Trabalho a noite inteira lá e volto vazio. Mas não eras, né? Mas pelo menos estou direcionado ainda. Vou me posicionar ali na área do X, na área de embarque do Uber. E daí eu tenho que tirar o direcionamento, né? Senão eu não recebo chamada aqui no aeroporto. Por sinal, o aplicativo não mandou. Não me deu esse puxão de orelha agora. Não te diz, né? Enfim, que aqui no aeroporto tu não pode estar direcionado, né? Enfim, tem que tirar o direcionamento. Mas não apareceu nada ali. Só pra não passar batido. A senhora tá indo pra Austin, essa que eu trouxe. Eu acho que ela é uma pessoa pública, mas eu não consegui sacar quem é. Porque o rosto dela é muito, pra mim, muito conhecido. Mas eu não saquei, não consegui descobrir quem é. Austin tá indo a trabalho. Era isso que eu queria ter feito desde lá de Ipanema. 2. Mais um. Agora sim, me trancando, tá ligado? Os gases do feijão. Mas agora tá tudo solto. Agora o próximo que lute. Vamos posicionar aqui na área de embarque do Uber. E vou tirar o direcionamento e ligar o X pra sair daqui, né? Com passageiro. Não tem ninguém na área. Ninguém na área, ó. Só eu e o Gaspar sambando sozinho na cara da sociedade. Bora nessa primeira plaquinha aqui. Esperar, tem mais 7 minutos aqui dentro, sem correr nenhum tipo de risco. Pessoal, por favor, vamos combinar, tá calor. A gente não tem que dar satisfação pra ninguém, patati patatá. Agora regata e chinelo não, né? Estou indo. Tocou Quitaciano e 22 pila pra Félix de Comfort. Eu posso ficar mais 3 minutos aqui sem dor de cabeça. É o tempo suficiente para cancelar a Tatiana se for o caso. 22 pila. Se eu perder o tempo de estacionamento tem que pagar 20. Então não vale, né? O cara aqui chegou, meu colega, provavelmente vai pegar aquela pra Canoas que eu recusei. Tocou uma 19 pila pro Rio Branco. Não quis ir. É pertinho tudo, mas ali eu não vou pegar a corrida essa hora. Cadê a Tassiane? Puta que pariu. Deve estar lá na fila de bagagens, né? Essa história de chamar na frente. Às vezes é melhor estar lá jogando truco e vir bem devagarinho, chegar aqui, o passageiro tá pronto e cansado de esperar, do que o contrário. Pelo menos quem passa raiva é ele, não tu, caso eu. Cadê ela, tia? O rapaz de regata e chinelo, sabe? Eu pensei, não precisa.
Ah, não precisa. Regata não, chinelo também não. Enfim, sei lá. Dá uma caída, né? Cadê a Tassiane, porra? Tá lá ela vindo apavorada, correndo, ó. Pelo menos ela vem sozinha, tinha umas crianças atrás lá, mas a criança tá com o casal. Vamos ver se é a Tassiane lá. Vou mandar ela. Não vou nem descer pra colocar a bolsa, pra abrir a porta-malas. Não, bolsinha, uma linha de mão, uma linha pequena, essas que leva em cima. Mas ela vai colocar lá atrás. Não vai largar aquelas rodinhas no banco. Fechar aqui a porta. Primeiro vamos fechar aqui pra não entrar direto. Daí eu vou dizer assim, tá aberto o porta-malas, entendeu? Mais 2 minutos só pra sair do estacionamento. Oi, é Tassiane? Tassiane? Não, Vitória. Tassiane? Ok. Tá aberto ali atrás, só apertar no botão do porta-malas, tá? Era outra. Ela chegou junto. Quase que errei. Aí ela errou, tá voltando correndo. Tá voltando correndo lá, ela achou que fosse eu, mas não sou eu. Mas a Tassiane verdadeira chegou. Enfim, vamos dar. O rapaz da Commander tá lá, tá usando a teoria do retorno, ó, do recuo. E agora ele vai sair porque eu cheguei, ó. Será que vai sair? Ele tá esperando alguém aqui, provavelmente. E eu cheguei. E eu vou passar por cima dele e mandar ele se fuder. Só que não tô aqui pra brigar no trânsito. Só dar uns buzinaços de vez em quando. Não tô afim agora, tô com preguiça. Enfim, agora eu vou pegar ali, ó. Quantos metros? 180. É pra isso que eu vivo. 180 metros de distância. Pega a minha próxima corrida agora, Laura. 19 pininhas lá pra PUC. Pra vocês hoje que a empresa de estacionamento aqui da PUC, ela é uma bosta. Não, hoje eu não falei, né? Você não contramão aqui porque a saída principal tá bloqueada. E para entrar das 3, 2 estão bloqueadas. Ah, liberou a caminhoneta branca ali, ó. Desde que eu cheguei, aquela caminhoneta branca tava lá. E agora vamos ver se eu consigo sair, né? Com o código virado para o leitor. Cancela aberta. Obrigada. Muito mais do que qualquer outra cancela, demorou, né? Mas não doeu. Enfim, finalizei a senhora que só queria registrar quase por uma sinaleira que eu não passei todas verdes. Eu peguei ela lá na Pombal, entre a Félix e a Timóteo, é isso, né? Félix, Timóteo, Quintino, Bordini, isso aí. Entre a Félix e a Timóteo, e trouxe aqui pra PUC. Segui reto pela Marquês até chegar na Dom Pedro, todas as sinaleiras verdes. Entrei no Dom Pedro, a 60, 8,85 para Travessa Guaíba. Não, São José. Desce lá em cima do morro. Entrei no Dom Pedro, liberada, meti um 60 e vim. 60, não pode ser mais, também não pode ser menos. E vim. Peguei a primeira sinaleira da Plínio aberta. Disse, tá, agora nós vamos. Pá, até chegar na sinaleira com a Ipiranga. Porque dali, né, os amadores tudo tranco naquela voltinha. Daí não tem onda verde que resolva, né? Não tem onda verde que resolva. Mas até ali, até a sinaleira da Ipiranga com a Ipiranga, que tava verde, por sinal, quando eu cheguei. Só que, pela redução da velocidade do amadorismo dos blocos aberta, não deu pra passar. Enfim, a onda verde existe. É real, né? Só tem que combinar antes com os bunda mole. Vou até o ProSwing ali, vou mijar. E se até ali não tocar depois que eu mijar, eu ligo o X pra seguir dando no meio. 4h15 da tarde, eu já estou com 230 pilinhas. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Ontem deu certo, né? Era mais ou menos esse horário. Também estava se armando temporal. Só que ontem estava na Zona Sul e hoje estou na Zona Norte. Tem que chamar a corrida. Ai não. 4h40, 20 para 5 da tarde, doutor. Tem que ler de novo o nome dessa rua. Ruete Bacelar, é isso aí. Travessa da Pascoalina aqui no Jardim Itu Sabará. Trouxe uma senhorinha ali da Cristiano Fischer, depois que eu parei no posto Inca, 18 pininhas.
O gurizão tá com medo, ó. Tá apressado, passou rápido, ó. Só falta ele entrar no meu carro também. E aí, vai tocar ou não vai tocar? Liguei X agora. Lá não foi preciso. E... queria me movimentar em direção ao travesseiro. E os puffs tá tudo com mais 4 lá. E... não vai rolar, tio. Será que não vai rolar nenhuma chamadinha? Nem pra me mandar merda. Nem Tururu tá vindo. Eu faço assim, cara, pessoal. O Tururu, porque o Tururu, quando o aplicativo do Uber tá em segundo plano, ele aparece uma notificaçãozinha lá em cima, né? Não sei se pra vocês é assim. E não gritando na tela que nem a chamada exclusiva. Então, quando eu tô falando com você e o celular tá deitado, a notificação aparece aqui assim, ó, na parte de cima do celular. Só que ele tá deitado, entendeu? Só vocês não acham que eu sou louco. Não que eu não seja, mas não vou entregar isso de bandeja também, né? Não vou dar pra vocês esse argumento. Puta que pariu, não vai tocar nada mesmo, tia. Não tá a fim de me movimentar. Vazio. Não tava a fim mesmo. Hoje tá bom. Fechei 247 agora. São 15 para 5 da tarde. Só porque eu trabalhei sem parar. No final de extraordinária. A corrida boa foi de 50 pila lá de Ipanema para o aeroporto. Essa foi a boa. Essa foi a que deu uma trocada de fase, virada de fase, né? Mas todas as outras, a vantagem foi que foi conectada, uma em cima da outra, uma do lado da outra, sem tempo de espera. Papum, papum, papum. E é assim que eu gosto de trabalhar, no papum. Vamos ali pra Pascoalina então, né? Em direção a IP. Tu tem 2 minutos aí? Tu tem 2 minutos? Espero que sim. Espero que sim. Vamos lá então. Aqui é. Vou virar a câmera. Andar um pouquinho nesse bairro que eu acho que eu gravei pouquíssimas vezes aqui. Eu não conheço nada de história pra contar. Não tem nenhuma história pra contar do bairro Jardim. Só mudar uma coisa aqui, só um pouquinho. Então, não conheço nenhuma história do bairro Jardim Itu Sabará pra contar pra vocês. Eu só sei que agora existe o bairro Sabará, que é a parte virada pro lado mais perto da Protásio, e o bairro Jardim Itu, que é a parte mais próxima a Assis Brasil / Baltazar, né? Que é a região aqui entre a Avenida do Forte e a Rita Ragoa, Protásio e Baltazar Assis Brasil, é onde fica o Jardim Itu Sabará, né? Mas é só isso que eu tenho, né? Desculpa. Essa é a Avenida Alberto Pasqualini. Olha só, lá já tem um sinal de temporal. A esquerda já está bem cinza, com nuvens carregadas vindo da zona sul de Porto Alegre. E a direita dá para ver o céu ainda, ó. Tá vendo lá? Agora vamos seguir pela avenida aqui. E lá no final vai ter a Vila Jardim, já, a Avenida IP, que vai ser lá na rótula da Saturnino / Avenida do Forte. Não, ali é Saturnino, né? A Saturnino vai até aquela ali, até aquela rua, até a Guanela, se eu não me engano, né? Depois que vira a Avenida do Forte, elas trocam de nome. Pô, não é possível que não vai tocar nada, nem pra me mandar merda. Ah, que loucura, tia. Não tinha passado por isso hoje ainda. Tanto tempo assim sem corrida. Sem tocar nem pra... nada. Tô com X e Comfort ligado, a nota tá solta. Não vejo a hora de poder voltar de novo a trancar a nota. Filtrar só os 4.8 e 4.9 às vezes. Seguimos então aqui pela Avenida Alberto Pasqualini, em direção à Vila Jardim. Passar ali pela Avenida IP. Vou levar vocês até a Avenida Saturnino de Brito. Depois lá eu desisto. Depois de lá eu desisto. Se não tocar até lá eu desisto. Desisto. E faço o que daí? O que eu vou fazer? Não sei, faço a menor ideia. Descer a Nilo? Acho que é, né? Descer a Nilo em direção a Iguatemix. Que merda. Esse deslocamento vazio assim, ó, trocando de posição. Isso aqui é tiro no pé. Essa é a Vila Jardim, ó. Tô bem no meião da Vila Jardim. É um bairro grande. Não necessariamente
vila, apesar de ter algumas vilas dentro da Vila Jardim. E aqui uma delas, ó, à direita, vocês podem perceber que é uma invasão, digamos assim, né? As casas não têm padrão, tudo empilhado uma em cima da outra, sem reboco, o que caracteriza as vilas, na verdade, né? Essa Avenida IP, que é a principal ligação ali da Nilo Peçanha, a continuação natural da Nilo Peçanha, na verdade, em direção aqui à Zona Leste de Porto Alegre, onde estou. Enfim, bem movimentada, por sinal, perigosa essa avenida, eu acho. Ela é fininha, apertada. Ela tocou 8 pilas pra onde? Pra Saturnino, buscar onde? Lá no Bourbon, não vou, me nego. Ah, não. Buscar lá no Bourbon pra trazer aqui pra Saturnino, não, nem pensar. De Comfort, 8 pilas, 1.8 pra buscar, 1.8 pra trazer. 13 pilas de Comfort. Será que eu tô com o X desligado? Eu acho que sim, ó. Vou fazer essa aqui. Pegar na Nilo e levar pra Eudoro Berlink, lá no meio do travesseiro. 13 pila, 477. Vamos dar ele no meio, merda. Não, o X tá ligado. E as duas que tocou agora foram Comfort, ok. Tá tudo certo. 477, 3245 é aqueles prédios que tem aqui na frente do Viva, né? É o Home Nilo ali, eu acho. É o comercial. 3245 eu acho o comercial. Ah não, um pouquinho mais abaixo. Bem na frente do Viva, isso com certeza. Agora tô rateando. Enfim, vamos lá então. Vou voltar ali pro jogo, vou voltar ali pro game. Desistia pros fracos. Claro que não ia desistir, né? Mas tava ficando putaço. Tava bem putaço. Vou pegar aqui, ó, esse prédio à esquerda aqui, ó, grandão. É ali que eu vou buscar pra levar lá pra Eudoro Berlim. Começou a chover, 5h40 da tarde, tô aqui no bairro IAPI, indo buscar uma viagem de 22 pilinha para 11 agora, 22 para 11 minutos, 22 pilinhas para 11 minutos, uma viagem de 4 km, pegar a Jari e levar para Carlos Renato da Fonseca, ali na Vila Jardim, 4 km, 11 minutos, 22 pilinhas, detalhe, R$ 2,75 de dinâmica. Só para não passar batido, antes dessa eu cheguei a aceitar uma viagem daqui da região, não sei onde eu tinha que buscar, porque a pessoa cancelou. R$ 30 com 8 de dinâmico pro Menino Deus, Rua Oscar Bittencourt, viagem de mais de 30 minutos. Eu aceitei, me arrependi quando eu ia cancelar, o passageiro cancelou antes de mim. Por quê? Se tá com 8, 30 reais, não pode ser 30 minutos, né? Vamos combinar. Daí na sequência tocou 22 para 11 com 2,75 de dinâmica. Tudo Comfort. Ou seja, não tem parâmetro, né? Não tem padrão, não tem critério. O estagiário paga o que quer, para quem quer, a hora que ele resolver. Não para. Parou de chover, na verdade. Já tem sol lá pra região central, oeste. Zona oeste de Porto Alegre. Se é que existe uma zona oeste de Porto Alegre. Tô aqui na Bordini, bairro... Aqui é Rio Branco, eu acho, né? Bem no meio do travesseiro. Vou buscar o Fabiano ali no União pra levar ele pra Venâncio Soares, mais 15 pilas. Dinâmicazinha, não sei se eu comentei, 5, 6 pilas. Então, é gostoso de rodar. Pra cada 15 corridas, só de Comfort pra não passar batido. Dá pra aceitar uma. Porque acho que os X foram tudo pra praia e estão tudo ocupado. E os Comfort estão fazendo o que é bom, na minha opinião, né? Pelo menos eu tô fazendo o que é bom, que são as curtas, né? Vou comprar todos os cantos da região metropolitana agora, enquanto eu vim atrás dessa senhora. Eu peguei ela ali na Taquara, no bairro Petrópolis, e trouxe aqui pra Bordini. 2, 3, 4 anos atrás, não é na próxima. E Eldorado do Sul, tocou Viamão, tocou Gravataí. O Jean ia se lambuzar. O Jean ia escolher a corrida perfeita pra ele, né? Pra mim só tocou uma boa, que é justamente essa que eu tô indo buscar agora, que é uma corrida de 3, 4 km, 15 pilas, do Moinhos pra Cidade Baixa, no caso, Avenida Venâncio Soares. E só para não passar batido, estou me mijando como se não houvesse amanhã. E já faz mais de hora que estou assim. E não chego perto de um posto vazio. Não tem encaixado nenhuma corrida que me largue perto de posto.
Então vamos sobrevivendo por enquanto, né? Uma coisa é certa, não posso desligar o aplicativo agora, sob hipótese alguma. Tem que aproveitar essa demanda, porque daqui a pouco vai tudo parar. Podia ter sido em mim, ó. Tá vendo esse motoqueiro aqui, ó? Vai fugir. Fugiu sem vergonha. Deu no meio dos dois aqui, ó. De um Onix e de um Cherry. Que sem vergonha, tia. Deu no meio, podia ter sido em mim. Ele foi passar no corredor, acho que errou. Bateu no Onix, caiu em cima do vermelhinho ali. Caiu no chão, a moto virou de perna pra cima. Se levantou rapidão e ó. O resto é resenha. Ah, tá fechada a loja. Essa loja aqui, volta e meia, é surpresa, sabe? Receberemos em breve, tá? Então vamos lá pro Pegasus. Tô aqui no posto da Silva Só. Eu larguei o pessoal ali na Venâncio, não me aguentei. Agora já é questão de urgência mesmo, ali mijar. Ia mijar aqui. Ele tá parado na sinaleira dos bombeiros ali. E aquela sinaleira é foda, sabe? Porque ela é bem na saída do túnel. E é uma sinaleira de pedestre que tem bem na frente dos bombeiros. E ninguém espera que ela feche. O motoqueiro devia estar nessa batida, né? Devia estar vindo chutadinho. E daí os carros pararam, mas já estavam parados, tá? Esse aí, ó, esse vermelhinho aqui, ó, não aconteceu nada com ele pelo jeito, ó. Mas o Onix quebrou, caiu o para-choque ali. Para-lamas, para-choque, sei lá. Pobre da moça, tava de cara ali. Que loucura, podia ter sido em mim. Foi por questão de 2 metros de diferença, talvez. Uma vez aconteceu, eu tava ali na... Não aconteceu comigo, aconteceu uma situação bem similar. Mas daí foi responsabilidade de todo mundo, na verdade. Eu tava lá na Augusto Meyer, na sinaleira pra atravessar a Plínio. As 3 faixas paradinhas, eu tava na faixa da direita. E daí no corredor entre a faixa do meio e a faixa da esquerda, vinha vindo um motoqueiro com um casal. E na minha frente, da frente do Gaspar aqui, atravessou um velho. E eu pensei, vai dar merda. Eu olhei no retrovisor, não deu tempo de avisar. Ele atravessou correndo e o casal deu no meio do velho. Assim, embolaram os 3. Mas acho que ninguém se machucou gravemente. Se levantaram. E a sinaleira abriu e foi embora. Mas eu vi que se levantaram, é o suficiente para tu entender que pelo menos estão conscientes e com mobilidade, né? Que loucura. A gente na rua tá sempre sujeito a isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A pegar um pedestre desavisado, a dar no meio de uma motoqueira, a dar no meio de um carro parado na sinaleira, a olhar pro lado, tocar uma corrida, analisar e pá, bateu. Por várias vezes eu me senti em situações assim, né? Tu tá ali no meio do trânsito, passageiro, e de repente toca uma corrida, tu vai olhar quando tu vê, opa, não foi dessa vez. Espero que nunca seja. E depois da tempestade vem o quê? Em Porto Alegre, o pôr do sol. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês o pôr do sol. Ainda não é o pôr do sol, mas tá quase. Eu não vou saber onde estarei daqui a meia hora. Então vamos aproveitar essa imagem que eu acho que vai estar bonita. Tô aqui no Morro Santa Teresa, acabei de deixar na rua Banco Inglês a última passageira. Eu tô com o modo pet ativado aqui. Não, agora já esqueci, acho que não desliguei. Enfim, não interessa. Vou ali no mirante da TV ali, mirante do Morro Santa Teresa. Vamos ver se tem uma vista legal, que é famosa em Porto Alegre. Não sei se o celular vai conseguir registrar também o que os nossos olhos veem, né? É uma vista maravilhosa do Lago Guaíba. Tem o Beira-Rio embaixo, todo o Parque Marinha, todo o centro da cidade dá pra ver também. Uma vista sensacional. Isso aqui é a rua Correia Lima, que ela fica bem na crista deste morro aqui. À direita, bairro Santa Teresa também, sentido Menino Deus e Centro. E à esquerda, bairro Santa Teresa, Vila Cruzeiro, em direção à Zona Sul de Porto Alegre. Ó, e tocou 6,98, esqueci de desligar o Comfort. Não vou fazer 6,98, não me interessa. É pra ficar dentro do bairro, só pra sair daqui agora. Vamos lá então, vamos passar agora aqui pelo SBT. Essa próxima rua à direita chama Silveiro. E logo na sequência ali tem a sede da RBS TV. Aqui à direita fica da RBS TV no caso. E ali na frente o SBT, ó. Tá vendo lá? E lá no fundo, eu vou passar, não sei se vai dar pra ver,
que é a Record. Aqui o antigo prédio das rádios de entretenimento da... Ué? Acendeu uma luz estranha aqui no meu carro. Putz, tem que ver isso depois. Se alguém souber do que se trata, depois eu mostro quando parar ali. E aqui é uma pracinha onde tem a final da linha da lotação. Menino Deus, essa aí é a Vila do Buraco Quente, tem que tomar muito cuidado por sinal. Não dá pra ratear. E na frente é a Record, ó. Fazer a voltinha aqui na vila. Que luz é aquela ali, tia? Ainda bem que a minha revisão já é terça-feira, dia 21. Vou mostrar a luz que acendeu aqui, depois vocês me digam aí. E aqui tá a vista, né, do Lago Guaíba. Tem uma vaga pra eu encostar aqui? Tem. Aqui, ó. Olha só que lindo isso aqui. E o sol tá escondido entre nuvens agora aqui. O sol tá aqui à minha esquerda. Vou mostrar pra vocês. Tá escondido entre nuvens e todo aí à frente é o Lago Guaíba. Aqui embaixo no primeiro plano tem o estádio do Beira-Rio. E lá na frente todo o centro histórico de Porto Alegre, Parque Marinha do Brasil, Parque da Orla também. Acendeu essa luz aqui, se o pessoal souber do que se trata, depois eu vou procurar no Google. Essa laranja aí, ó. Não sei do que se trata isso aí. Tem que ver. Vou procurar no Google depois. Mas enfim, se tu souber do que se trata aí, deixa um comentário que eu vou... Espero que apague, na verdade. Agora não vou desligar o carro, vai que ele não ligue de novo aqui em cima, não é um bom lugar pra ficar empenhado. Enfim, olha só que bonita a vista da cidade. Eu achei que ia ter um pôr do sol pra gente dar uma olhadinha, mas o sol tá encoberto entre as nuvens lá no horizonte, ó. Lindo, né? Então tá, vou parar por aqui esse take e vou descer o morro em busca do meu próximo passageiro do dia, o principal passageiro do dia, o próximo. YouTube é foda, né? Eu sempre escuto o pessoal falando. Eu acompanho, por exemplo, o Vibe de 2 no canal de viajantes. Já comentei aqui. E eles têm uma Kombi, volta e meia eles se veem em perrengues. E ele sempre vai, o Anderson vai pro YouTube pra aprender. Por exemplo, ontem, no vídeo que eu vi ontem, ele tava limpando o carburador da Kombi e pegando as dicas aonde? No YouTube. É inacreditável, né? E você tá aí vendo esse vídeo aonde? No YouTube. Inacreditável. Descobri agora. Essa luz aqui chama luz multifunção e ela pode avisar um monte de coisa, né? Segundo o vídeo que eu vi aqui. Inclusive que está na hora de fazer a revisão. E sim, está na hora de fazer a revisão. Já passou, por sinal, alguns quilômetros da revisão, que está agendada para o próximo dia 21. Já passou por quê? Porque eu fui relaxado? Não, muito pelo contrário. Porque a COV agora está no sistema. Que eu não quero entrar no mérito, não falar merda. Que a única oficina que está fazendo manutenção na COV é a oficina deles própria, lá no aeroporto. Então a fila está de 2 semanas, de 2 a 3 semanas para tu fazer. Quando bateu o aviso pelo aplicativo da COV que eu tinha que fazer, agendar a revisão, eu fui agendar. Normalmente eu fazia nas Zé Pneus e tinha uma meia dúzia de oficinas disponíveis na cidade. E eu não tinha, só tava na oficina da COV. Entrei em contato com o pessoal lá para ter certeza que era só isso, que só tinha essa opção. Sim, só tem essa opção. Eu disse, tá, mas então 21, isso aí eu agendei no dia 2 de janeiro, pra vocês terem uma ideia. 21 é 3 semanas daqui, eu vou passar a quilometragem. E eles têm uma multa, eles cobram uma multa se por acaso o cara não faz a revisão no tempo, né? Deu pra só um pouquinho. Eu vou passar a quilometragem no mínimo 2.000 km. Porque rodar 3 semanas aí, eu vou rodar 3.000 km. Só que a gente consegue agendar quando falta 1.000. Né? Então quando falta 1.000 pra próxima, tu já consegue agendar. Então, fazendo as contas rápidas, eu vou passar mais ou menos 2.000 km. Não, mas não se preocupa com a multa, Daniel, porque agora a gente não está cobrando justamente porque a gente só está com essa oficina aqui e a demanda está alta. Tá, mas e aí, se o carro tiver algum problema? Bom, se tiver algum problema, tu nos avisa e tal, não sei o quê. Eu disse, é assim? É assim. O carro não tem nenhum problema. O carro está perfeito. E por sinal, eu não posso reclamar desse logo aqui. Não vou nem falar, né? Não vou nem falar. E daí agora acendeu essa luzinha aqui. E... segundo o rapaz do vídeo que eu vi agora, deveria até citar o canal dele, mas já fechei. A luz multifunção pode avisar um monte de coisa de problemas elétricos, que daí tu tem que colocar um scanner e o scanner vai te dizer qual exatamente o erro. O problema é elétrico, eletrônico de comando e tal. Ou simplesmente dizer que está na hora de fazer a revisão. E se este for o caso,
É só tu chegar na chavinha do painel, que eu já paguei, que realmente ela estava aparecendo para mim aqui já faz 2 semanas, mais ou menos, né? Tem uma chavinha que aparecia ali, toda vez que eu ligava o carro aparecia a chavinha, né? E normalmente quando acontece isso, a chavinha aparecia, eu deixava a revisão acontecer e ia lá e apagava depois. Ou o próprio rapaz da oficina, normalmente eles apagam, eles veem isso aí e eles apagam a chavinha ali, né? E daí o rapaz do vídeo aqui disse, não, só tem que segurar ali, apagar a chavinha. Não vou lá pro Teresópolis. 18 pila a corrida tá boa, mas eu não vou pro Teresópolis. Que a luz vai se apagar. Dito e feito. Segurei ali, a chavinha apagou a luz. Então eu sei que tem que fazer revisão. Ok, já sei. Já sei e já tá agendado. E faz 3 semanas que tá agendado, por sinal, né? Mas enfim, o YouTube é foda, né? Tem resposta pra quase tudo. Inclusive, pra nada, né? Às vezes o cara tá aqui vendo vídeo, esse vídeo interminável, querendo dica como dirigir, como ganhar dinheiro no Uber, e não aprende porra nenhuma. Ou não, né? Ou aprende, vai saber. Enfim, tirei o chapéu pro YouTube mais uma vez. Não sou consumidor, já falei pra vocês diversas vezes, não consumo o YouTube. Agora eu tenho visto o canal, por exemplo, Fábio de 2. Tô entrando nessa vibe aí de ver vídeos e tal, justamente com essa ideia que eu tô do projeto de viagem. E ali eu tô me inspirando, não numa Kombi, não quero trabalhar em Kombi, não quero viajar em Kombi, mas a ideia de viajar, de parar nas cidades, conhecer lugares e tal. É isso aí, a vibe que eu quero fazer, que eu quero me inspirar nisso. Copiar é forte, mas enfim, de alguma maneira copiar, por que não, né? Essa coisa de, enfim, do viajante que vai e não precisa voltar, só vai. Mas eu não costumo viajar, consumir o YouTube. E eu sei que, por exemplo, no YouTube tu consegue arrumar uma máquina de lavar. Já escutei falar. Não precisa chamar um técnico, coloca no YouTube. 36 pila pra onde? Balduíno Butini, Aberta dos Morros. Eu ia sair correndo pra fazer essa. Eu não, lá na Ípica. Não vou pra Ípica também essa hora. Capaz de chegar lá e desistir. São 7h30 da tarde, ainda não anoiteceu. Tô aqui na rua. Essa aqui é Otávio Dutra ou Miguel Couto, uma das duas. Otávio Dutra. E tá resolvida essa questão. Não preciso me preocupar com isso mais. Até terça-feira, né? Daí eu já vou avisar o técnico lá, acendeu a luz de multifunção, que de sexta-feira dá uma revisada se não tem nada mais do que apenas um aviso de revisão, né? E vou acompanhar, se acender de novo, daí a situação pode ser que realmente tenha algum outro problema. Enfim, tá respondido por hora. E pelo jeito só vai tocar merda aqui onde estou. Vamos deslocar aqui, pegar a Praia de Bela, Padre Cacique, Praia de Belas em direção ao shopping ou ao hospital. Ver se toca alguma coisa interessante. Nem precisei me movimentar, já tocou aqui mesmo, logo depois que finalizei o take. Pegar a Natália aqui na Silveira, tem que fazer o retorno da quadra aqui, porque essa rua é uma única. Vai levar lá pro Bonfim, Felipe Camarão, 15 pilas. Boa corrida para se reposicionar. Apareceu a Margarida. Sabe quando tu recusa com gosto uma viagem de 42 pilinhas do Guarujá pra Avenida Carlos Gomes? Recusa ciente, recusa com vontade. Acabou de acontecer isso comigo agora. Eu tô aqui na Cavalgada em direção ao Zafari, zona sul de Porto Alegre. Agora são 9h17. Há meia hora atrás o estagiário me mandou pra casa. Eu aceitei porque eu sou bem mandado. Só que não, tava passando raiva de novo. Impressionante como tem virado a chave ali 8 horas da noite, né? O movimento vai direitinho até 7h30, 8 horas. Depois assim, ó, parece outra cidade, parece outro público, parece outro aplicativo, parece outro tudo. Daí tem o Campos Velho, há 2, 3 corridas atrás. Há 2 corridas atrás eu tava lá na CB, mesmo papinho furado de sempre. Fui pra Campos Velho, depois tô com mais uma no Barra pra Ipanema. Eu fui também. E daí quando finalizei a corrida eu tô com R$42 pra Carlos Gomes. Eu disse, agora tu quer me levar de volta, merda? Agora tu não vai me ter. Hoje tu não me tem mais. 9h17, 9h18 agora então. Fechei R$456. Eu tô muito satisfeito. Claro que eu queria fechar minha meta, mas comecei a passar raiva, coisa que não aconteceu o dia inteiro. Foi bom o dia de hoje. Foi bom, quase todo ele de comfort. E não tenho que reclamar. A cidade tá vazia, aquela chuva deu uma ajudada, assim como aconteceu no dia de ontem também. Deu uma ajudada na demanda, né? E a chuva não foi tão forte assim como parecia ser e tal. Não teve alagamento, pelo menos que eu vi, não teve pedra hoje também.
Só toca o horror nos passageiros e todo mundo resolve pedir o carro no mesmo horário. Daí dá aquela dinâmicazinha que é o nosso extra sempre, né? Eu aproveitei bem o final de tarde. Foi gostoso de trabalhar. Lembrou de um dia normal. Lembrei de um dia normal no travesseiro ali, fazendo pra lá e pra cá, papum, papum, papum. Até que de repente do nada para, né? Lá pelas 8 horas parou, eu disse, tá, chega. Tô satisfeito por hoje, vamos fazer o que tiver que fazer. E deu o estagiário, sem nem eu querer, sem nem eu pedir, na verdade, eu queria. Tocou essas duas corridas aqui pra Zona Sul e me trouxe pra casa. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só pra lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.